Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno. Eu sou a Carol Pereira. E hoje a gente vai falar de um país que deve estar assim primeiro em todas as listas de todos os brasileiros, que é os Estados Unidos. Eu nunca fui, por incrível que pareça, mas cada dia eu quero mais ir nos Estados Unidos. E hoje, também para falar disso, a gente tem uma convidada especial, a Natália. E vai se apresentar, Natália. Oi, gente! Eu sou a Natália, eu tenho um Instagram de viagem, o Fanáticos por Viagem. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência e das vezes que eu fui nos Estados Unidos. Isso aí. Muito obrigado por participar. Muito obrigada, Carol, Natália, por ter aceitado o nosso convite. Sou eu quem agradeço, gente. É um prazer participar do podcast de vocês. E a Carol também, você já foi nos Estados Unidos, né? Mais uma vez, não foi? Sim, eu fui para os Estados Unidos 2 vezes. Eu conheço Nova York, Washington e Atlanta. Mas a última vez que eu fui para os Estados Unidos vai estar fazendo 10 anos esse ano. E assim que eu renovar o meu visto, eu quero voltar. É um dos, assim, top 1 na minha lista de quero voltar. Até porque eu tô morando muito perto dos Estados Unidos. Então eu queria aproveitar. E, Carol, a sua cidade não é nem muito longe de Nova York, né? Não, fica tipo 6 horas de carro de Nova York, mas o meu visto venceu e eu tô há mais de 1 ano esperando por uma entrevista para renovar. Então, apesar de estar tão perto, eu tô muito longe de conseguir ir pra lá. E você, Natália, quantas vezes você já foi para os Estados Unidos? Já fui para os Estados Unidos 4 vezes. Ah, e quando que foi a última? Foi esse ano, foi em janeiro desse ano. Se deixar, eu vou todo ano. E quais cidades você conhece de lá? Eu conheço Miami, Orlando e Nova York. E tem voo direto aí de BH para Miami, Nova York? Tem voo direto. É mais difícil, é mais caro, né? Conseguir, mas tem voo direto, sim. A Azul faz voo direto para Orlando. Para Orlando. Nova York não tem. Não tem. Pra Orlando e Miami tem também. Miami, não sei. Orlando eu tenho certeza. Miami, não sei. E são quantas horas de voo, mais ou menos? 10 horas, mais ou menos. É longe também. Não é perto, não. E... Fala, Carol. Não, pode continuar, Hugo. E dessas cidades que você conheceu, qual é que você gosta mais? Quer dizer, já tô com um spoiler aí pelo seu orelhinho. Então, acho que dá pra perceber qual que eu gosto mais. Mas assim, eu gosto de deixar claro que os Estados Unidos não é o país que eu acho mais bonito. Então, não é o país que eu acho mais bonito, não é o país que eu acho mais organizado dos que eu conheço, né? Mas é um país que te dá vontade de morar. Algumas coisas, assim, me fazem ter vontade de morar. Por exemplo, eu acho Orlando muito organizado. Então, Orlando é uma cidade muito organizada. É tudo muito bonito, as casas são em condomínios fechados. Então, dá aquela vontade, tipo, se eu pudesse morar em algum lugar, seria aqui, em outro lugar no mundo. E o clima de Orlando é quente quase o ano inteiro. Mesmo o inverno deles não é tão frio. O que também favorece, né? Você fala assim, se eu tiver que morar um dia nos Estados Unidos, seria aqui em Orlando, por causa do clima também. E não é uma cidade muito cheia, como Miami. Agora, eu acho que até o Brasil, assim, eu acho um país mais bonito de beleza natural. Né? O Brasil é um país mais bonito naturalmente falando, né? A África do Sul, eu achei um país mais bonito. Agora, a diversidade de coisas que tem em Orlando, parques de diversão, compras, né, Flórida, que tem, né, lindas praias, às vezes faz vontade de querer morar, né? Você vai passear e fala, eu queria morar aqui. E é engraçado, né? Porque como brasileiros, o Hugo, eu sei que ainda não visitou os Estados Unidos, mas muitos brasileiros têm isso, né? De, eu quero conhecer os Estados Unidos. E eu não escapei disso também. Tipo, os Estados Unidos foi o segundo país que eu visitei. Antes eu tinha ido só pra Argentina. E, tipo, o meu sonho desde pequena era conhecer Nova York. Porque a gente é criado nesse mundo onde os Estados Unidos é tudo. Yeah, então,
assistindo Friends ou qualquer filme que a gente assistia. Então, é a influência, né? É a influência americana. Muita influência americana. E, assim, teve uma época que eu queria morar nos Estados Unidos. Aí depois eu meio que fiquei meio anti-imperialista, não sei. Aí agora eu tô mais, será que eu deveria morar nos Estados Unidos? Mas um dia eu vou pra lá. Tá na minha lista agora de lugares pra conhecer. Eu queria muito ir pra Yellowstone. Mas enfim, essa é outra história. E é engraçado que quando a gente tá no Brasil, a gente quer ir pra alguns lugares. Sim, claro que a gente conhece outros lugares também. Mas a gente pensa muito em Nova York, Orlando, Miami ou Califórnia. Mas morando aqui, a gente vê que tem muito mais a oferecer do que realmente a gente pensava. Tipo, o próprio Yellowstone, que é um parque nacional, ou o Grand Canyon, que tem uns passeios fantásticos lá, que eu não fiz ainda, mas que muita gente daqui fez, sabe? Tipo, embora a gente tenha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, quem mora no Brasil, mas a gente nem sabe tudo que tem pra oferecer, sabe? O Washington também dizem que é muito bonito, né? Eu fiz um Washington é muito bonito. E quando a gente pensa em grandiosidade, é o Washington que vem na minha cabeça. Assim, tudo é tão grande. As casas, os monumentos, é tudo tão gigante. E muito bonito e muito organizado também. A impressão que eu tenho é que também devem ser casas, né? Não é como Nova York, que tem tantos, né? Um monte de prédio. Acredito que sejam casas, nem muito mais. É muito parecido com o que a gente vê em filme, né? Sim, mas como é a capital e tem muito político morando lá, muitos órgãos governamentais têm a sede lá, então eu acho que é uma cidade bem parecida com Brasília em alguns aspectos, assim, sabe? Muito planejada, muito padronizada. Uhum. E, Natália, lá de Orlando, assim, o que você recomenda para se fazer? Eu sei que tem a Disney, tem vários parques, mas me diz o que você já fez lá que você recomenda demais, assim. Ai, gente, eu sou apaixonada com a Disney, não tem jeito. É uma coisa que vem, assim, da infância, né? Daquele objetivo de ir pra Disney. Então, assim, pra mim, ir pra Orlando e não ir no Magic Kingdom não tem porquê você ir. É o mínimo que você tem que fazer quando você vai pra Orlando. É incrível. O Magic Kingdom é incrível. Você volta a ser criança, o lugar é lindo, é planejado pra isso. Até as pessoas cumprimentando vocês, os funcionários cumprimentando, é tudo tão... É maravilhoso. O show de fogos. Então, é perfeito. E aí, além de parque, né, existem outros passeios em Orlando, é o que eu falei, é muito diversificado. Não, no mínimo de 10 dias a pessoa tem que ficar em Orlando para ela curtir a cidade, né? Pra ela falar assim, tô um pouquinho cansada, né, e querer ir embora. E no máximo de uns 15, eu acho que 20 talvez seja demais. Mas no máximo de uns 15. Mas aí a gente tem outros passeios, além das compras. Ai, compras em Orlando é incrível. É incrível, gente. E é mais barato do que em Miami. Eu fui em Miami no ano passado. Aí eu fui em Miami, fiz Miami e Nova York. E achei as coisas em Miami assim, mais caras do que em Orlando. Orlando é muito acessível para turista, né? Muito mais acessível em questão de hotel, é muito mais barato do que Miami, muito mais que Nova York. Tem os hotéis mais caros. Eu acho que deve ser uma das cidades mais caras para se hospedar no mundo. E Orlando, então, tem compras, o valor de hotel muito bom, as compras são excelentes. Existem alguns passeios que eu acho que não podem deixar de serem feitos, é a Disney Springs. Acho que tem que ir, que é como se fosse uma parte da Disney cheia de restaurantes. Então, tem que ir, essa tem que ir. Deixa eu ver o que mais. Tem o Icon. O Icon é uma área também com parques, mas coisa mais simples. Esses parques, lá tem muitos parques desses menores de esquina, sabe? Mas o Icon, ele é bem estruturado, tem museu de cera, tem um dos maiores aquários do mundo, tem muita coisa pra fazer no Icon. Vários restaurantes, eu acho que vale a pena conhecer também. Natália, quando tu vai viajar e tu fala assim, vou pra fazer compras, quais artigos que tu mais acha vantajoso comprar nos Estados Unidos? Então,
Depende, né? Depende, porque antigamente valia muito a pena. Hoje eu não vou nos Estados Unidos especificamente para compras, né? Eu não vou lá mais para comprar. Porque a primeira vez que eu fui, em 2018, o dólar estava R$3 e eu achei as coisas muito mais baratas. Hoje algumas coisas não valem mais a pena. O moletom da Gap, por exemplo, que as pessoas amam comprar. Eu compro lá porque eu vou, mas a diferença aqui é de R$30, né? Quando você encontra ele na promoção. Então acho que tem coisa que não justifica. Eletrônico vale muito a pena, ainda vale a pena. Roupa vale muito a pena nessas lojas grandes de conveniência, tipo Ross, TJ Maxx, ainda tá valendo a pena. Tênis, principalmente nessas lojas. Perfume, nunca achei que estivesse valendo a pena, gente. Nunca. Sempre que eu vou, eu acho que não tá valendo a pena. Não vale Só a pena se tu comprar. pegar uma promoção, assim, né? Tipo, o perfume que tu usa, que tu gosta e tu vai ver ele com 70% de desconto. Aí vale a pena, mas é muita sorte também. Na Ross, por exemplo, se encontrar promoção, vale a pena. Se não encontrar, nunca comprei um perfume nos Estados Unidos sem ser na Ross. Nunca achei que estivesse valendo a pena. E você compra lá em shopping ou é em outlets que tem lá? Outlets. Eu já fui em um shopping engraçado, shopping em Orlando, não é como os brasileiros. No Brasil a gente tem ali a praça de alimentação muito grande, atrativa, né? Não, lá só tem as lojas e são bem mais caras. Eu fui em shopping acho que uma vez só, que eu fui no Millennium Mall procurar um iPhone. Fui pra comprar um iPhone. Mas é diferente. E as lojas são muito mais caras também, bem mais caro do que o preço que se paga no outlet. Então sempre eu compro nos outlets ou acordo cedo e vou numa Ross. E dá pra achar muita coisa, gente. Muita coisa numa Ross, assim. Coisas muito baratas. O que você encontra na Ross é tipo tênis que sai por 150, tênis da Tommy que sai por R$150, que eu comprei dessa vez. Mala, que custa R$1.200, R$1.300 no Brasil. Lá eu paguei R$450. Assim, muita coisa legal. Dá pra encontrar muita coisa legal. Ainda dá pra comprar coisas que estão valendo a pena, mas não é como antigamente. Não é como antigamente que você ia fazer a festa, né? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2013 e o dólar tava R$2,35. Imagina isso, gente. Foi, a mala que eu falei. Eu não sei. R$1.200. Quanto que tá o dólar agora? 5. R$5? Por volta disso, R$4,95, R$5,05, ele fica Mesmo variando. assim ainda vale a pena comprar lá. Sim, tem coisa que ainda vale a pena, sem dúvida. Mas, por exemplo, dessa vez eu comprei blusa da Tommy de $25. Eu já não achei que tava valendo tanto a pena. Né? Então depende ali do que você vai comprar. E o que é essa loja Ross? Eu não conheço. É um lojão, pra vocês é tipo a Primark. Uma loja de departamento, né? É, de departamento, mas aí ela pega as pontas de estoque. Tudo que é ponta de estoque é o outlet do outlet. O fim do fim. Tudo que é ponta de estoque vai pra lá. Então tem que catar mesmo. Você tem que chegar cedo na Ross. Lá, né? Aí fica uma fila de brasileiro, um monte de brasileiros esperando a loja abrir, e aí você tem que catar o que tem lá. Mas assim, é muito brasileiro, gente. Muito brasileiro. Você falar português e a pessoa te entender, não tem problema. Sempre vai ter alguém pra te ajudar. E lá na Disney também é cheio de brasileiro? Muito. Gente, não tem lógica. Não é só brasileiro que vai, tem muitos outros estrangeiros também, né? Tem, mas é mais brasileiro. Sério? Sabe o que eu acho? Não, eu acho que a gente vai prestar atenção em quem tá falando português, aí parece que tá todo mundo falando português. Mas eu não sei, mas assim, toda vez que eu viajo é muito brasileiro ao redor de mim o tempo todo. Não interessa qual país eu tô, sempre tem brasileiro. Mas eu não sei se é no geral mesmo ou se porque a gente ouve falando português aí a gente começa a prestar mais atenção, sabe? Gente, brasileiro tem no mundo inteiro. A gente é muito incrível. E a gente, assim, eu percebo que a gente é bonito. Nós somos um povo bonito, um povo armadinho, né? A gente gosta de combinar as coisas, o cabelo tá sempre impecável, um povo vaidoso. Então hoje, antigamente, né, quando eu comecei a viajar, não. Mas quando eu vejo um brasileiro de longe, assim, eu falo que ele é brasileiro. Aí eu falo, aquele ali não é. E tem sempre uma marca. O brasileiro é sempre uma marca exposta. Uma bolsa de marca, uma roupa. Sempre.
A gente a gente gosta assim, a gente vive loucamente. E eu já encontrei brasileiro em Dubai. Eu vi muito brasileiro em Dubai, gente. Muito brasileiro na África do Sul. Como que pode isso? Não, mas assim, tu falando isso me lembrou que quando eu tava na Grécia, a gente tava em um restaurante, tipo, provavelmente no meu campo de visão dava pra ver 10 mesas. 4 mesas tinha brasileiro. E Cara. tipo, não era... Eu e meu marido, a gente tava comentando, nossa, deve ter uma excursão aqui. Alguma coisa, porque não é possível que tenha tanto brasileiro aqui. Muita gente, muito brasileiro. Isso. É porque brasileiro quer viajar, gente. Ele quer viajar, ele não guarda dinheiro, entendeu? Brasileiro Eu já morei numa ilha, tipo, quase deserta na Indonésia, que não tinha ninguém, assim, era tipo baixa estação e apareceu o brasileiro lá, sabe? Então, realmente, você encontra. Sim, eu moro em uma cidade de 2.000 habitantes aqui no Canadá e tem eu e mais 3 brasileiros aqui. Tipo, Aqui também, onde eu moro é pequeno. Mas eu acho ótimo, assim, que o brasileiro consegue viajar, apesar de tudo. Então, sim. É ótimo. E tipo, Orlando, eu tenho uma pergunta, porque tem uma amiga minha que ela ama a Disney também. Ela diz que, assim, é o lugar mais feliz do mundo. Ela diz que chega lá, não é possível você ficar de mau humor, que é maravilhoso. Mas como é que é pra você ir pros parques? Porque os parques não são na cidade, né? Você deve ter que ir longe, assim, e tem que ter... Não é muito longe, não. Orlando é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, é uma cidade... Ela é interiorana, você percebe que é uma cidade dos Estados Unidos, mas é mais interior, né? Não é aquela cidade cheia de prédio, como Nova York ou como Miami. Mas é uma cidade grande, você não consegue se locomover sem carro. Então, vai pra Orlando, você vai ter que se planejar. Ou você tem que alugar um carro, ou você vai andar de Uber, ou você vai ter que ir para um hotel que tem transfer, alguma coisa você vai ter que se planejar, porque não tem transporte público. O transporte público é muito ruim. E os parques, eles não são tão longe assim, não. Da Disney é mais ou menos uns 15 minutos ali da principal parte de Orlando. E a Universal é na cidade mesmo. Universal, Cia, é na cidade mesmo. O que é longe é o de Tampa, o Busch Gardens. O Busch Gardens você vai ter que andar mais um pouquinho, por volta ali de 1h30. Mas assim, se tiver de carro, tudo é tranquilo. Nunca peguei trânsito gigante, é tranquilo. E assim, pra quem não sabe, vai pra Orlando e lá tem vários parques e tu tens que comprar ingresso pra qual parque tu quer ir, né? No geral, quanto custa um ingresso pro parque? E é pro dia todo? É a parte mais cara, gente. A parte mais cara é ingresso. Eu digo que tem a viagem que você vai gastar 15 mil, a viagem que você vai gastar 20, a viagem que você vai gastar 30, se você quiser gastar 50, você vai gastar 50. Porque tem de tudo. Além dos ingressos, eles ainda vão incluindo outras coisas, né? Então é o seguinte, ó, a parte mais cara é ingresso. Eu acho que no mínimo a pessoa tem que fazer os parques da Universal, 2 parques da Universal, e o Magic Kingdom, da Disney. É o mínimo ali pra ela poder falar, não, eu fui, né? Orlando, às vezes a pessoa fala assim, eu fui pra Disney. A gente entende que foi pra Orlando, né? Eu quero ir pra Disney. A gente entende que é Orlando. Mas Orlando é a cidade. A Disney, né, tem vários parques, são 4 parques. O preço é mais ou menos $100, $120, depende de cada parque, tá? E depende da data também. Depende da data, depende de qual parque. Os do Grupo Cia são mais baratos, então vai depender um pouquinho disso aí. Os da Universal são mais caros, então bem mais caros. Tipo assim, eu paguei R$3.500, R$4.000 pra mim e pro meu marido, pra eu ir. Normalmente tem promoções, né? Mas pra eu ficar, acho que 4 dias. Poderia ir durante 4 dias. Mas aí é o dia inteiro, você tá liberado o dia inteiro. Quando eu falo que ainda tem outras coisas, você chega lá no parque, você tem o fura-fila, aí é mais um pouquinho, né? Você tem guiamento, que é a pessoa te falando, guiando, agora você vai nesse brinquedo, pra você otimizar o tempo. Agora você vai nesse, agora você vai nesse. Então assim, dá pra você gastar só o ingresso, ou dá pra você gastar muito mais, depende do que você quer. A Disney, por exemplo, ela faz muitos festivais. Então, por exemplo, a última vez que eu estive, eu queria passar o meu aniversário dentro do Magic Kingdom, que foi dia 22 de janeiro.
Só que tinha um festival. Aí eu teria que sair do parque 6 horas da tarde, ou 6, 8 horas da noite. Não ia ter um show no castelo. E ela ia fechar para fazer um festival ali, para quem tivesse... que pagasse o ingresso um pouquinho mais caro. Eu falei assim, então não vou nesse dia, vou outro dia, que vai ter o show de fogos, né? Então tem que ficar atento. Quando for comprar o ingresso, fique atento para você poder saber se nesse dia você vai poder aproveitar o parque o dia inteiro e tentar procurar ali o melhor preço, mas compensa comprar antes, compensa comprar no Brasil. E esses 100, $120 pelo ingresso, ele também te dá direito a você entrar nas outras atrações que tem no parque? Tudo incluído? Tudo incluído, tudo incluído. Só alguns... A Disney que é mais chatinha mesmo, a Disney é mais fresca. Ela tem alguns brinquedos que precisam... Mas ela pode, né? Ela pode. Sim. Tem alguns brinquedos que precisam de marcar. Então, tipo assim, além de pagar, você ainda precisa marcar pra ir naquele brinquedo. É marcar pra entrar na fila. Aí você precisa marcar pra entrar na fila, desse jeito. Aí você marca, e aí entra na fila, espera mais 1h30 naquela fila, e aí consegue ir no brinquedo. Na verdade, hoje a gente tem dois brinquedos na Disney. Um no Magic Kingdom e um no Epcot, que é desse jeito. Ah, tá bom. Não sabia isso, que tinha que marcar antes e tal. Vai ficar muito cheio, né? Normalmente brinquedos novos. São brinquedos que né, eles fizeram há pouco tempo, e aí fica muito cheio, eles fazem isso. Aí depois vai parando, eles vão trocando. E eu vi que o pessoal lá na Disney, eles andam comendo uma perna de peru. Eu comi dessa vez, acredita? Eu nunca tinha comido, eu comi dessa vez. Gente, é legal, né? Você tirar foto, mas aquele negócio vai ficando estranho na sua mão, gordurento, assim. Ai, eu comi uma vez, não vou comer nunca mais. Aí começa a sair umas coisinhas, assim, tipo uns grudezinhos. Não, tem que ler uma vez só. E é um almoço. A cartilagem, Hugo. A cartilagem. A cartilagem, isso aí, ó, é a cartilagem. Nossa. É a cartilagem, né? Aí você fica comendo. A gente tá rindo disso porque semana passada a gente gravou um podcast sobre a Tailândia e o Hugo tava contando que lá tem um prato típico que é a cartilagem empanada. É tipo, você só come a cartilagem do frango. E daí, agora que tu falou isso, eu lembrei disso. Mas, tipo, peru é bom, coxa de peru é gostoso, mas eu não sei quem teve a ideia de, tipo, andar pelo parque como se fosse um sorvete, né? Não, e é um negócio aquele tamanho enorme, né? É americano. Enorme. E lá o pessoal também fala da cerveja de manteiga. Amanteigada. Adoro, gente. É boa? O pessoal diz que é muito boa, né? Nunca Adoro provei. cerveja amanteigada. É no Harry, né? Na parte da Universal, no Harry Harry Potter, tem a né? cerveja amanteigada. Ai, sempre que eu vou, eu tenho que tomar a cerveja amanteigada. É uma coisa enorme, mas é bom, vale a pena. E bebida alcoólica liberada dentro do parque? Não pode. Não pode. Na verdade, em Orlando, é porque nos Estados Unidos as leis elas diferem, né? Pra cada estado. Em Orlando, você não pode andar com bebida. Você só pode beber em lugar privado. Ou você vai beber na sua casa, ou você vai beber em lugar privado, tipo um restaurante. Pode beber. É o mesmo aqui, tipo, se a gente estiver até na... Tipo, a gente tem a nossa casa, se a gente estiver na calçada da nossa casa bebendo, a gente pode ter que pagar uma multa, alguma coisa assim, porque é o mesmo. Tu podes beber dentro de um estabelecimento privado ou da tua casa. Na rua não é autorizado. Nossa, aqui na Alemanha eles vendem cerveja até no trabalho. Você pode beber na rua. De verdade. E uma coisa também que eu queria perguntar da comida, assim, que a gente tá falando disso agora. Os Estados Unidos é muito famoso pelas pizzas, hambúrgueres, mas tem alguma coisa diferente, assim, que você não vê o pessoal comentando? Não, gente, então a única parte, eu amo comer as coisas dele, eu amo Shake Shack, Five Guys, adoro, mas vai 10 dias comendo só isso, vai dando tipo, sabe, eu preciso comer a comidinha da minha mãe, então tem 2 restaurantes que me salvam, Tropical e Panda, são dois restaurantes que tem uma comidinha ali, tem uma carninha, um arrozinho, que ajuda a passar pelos dias que vai ficando mais difícil, assim, a comer as porcarias.
né, dos Estados Unidos. Mas, no geral, é um hambúrguer muito gostoso. Não, eu concordo, é muito bom, mas a minha impressão, assim, é que é muita gordura. É tudo frito, né? Nossa, chega no fim, assim, tu tá com uma coisa por dentro, já eu não aguento mais comer coisa frita. Eu tenho o mesmo sentimento que tu. Não, eu sou do tipo de pessoa que gosto da comida, mas muitos dias me incomoda. Muitos dias vai me incomodando. Então, assim, conselho pra quem vai. Procure um hotel que tenha micro-ondas. É muito comum. A maior parte dos hotéis lá tem micro-ondas. Que aí você vai poder comprar um congelado. Lá tem macarrão congelado. Lá tem lasanha. Você vai poder comprar isso congelado e fazer. Então, assim, ajuda um pouquinho, né? Economiza e ajuda um pouquinho pra gente que é brasileiro. E a culinária é excelente, né? A gente se alimenta muito bem. Então, acho que vale a pena, né? Não comer só hambúrguer. E essa é uma dica realmente muito boa, até porque se tu quiser economizar, tu encontra comida muito barata no supermercado, né? Muito barata mesmo. Você come lá dentro, é barato? Tipo, não é, no ingresso não tá a alimentação junto, né? Tem ingresso, no grupo do CIA, tem ingresso que você paga a parte, a alimentação. Então, além do ingresso, eu pago uma partezinha a mais e aí eu posso comer de 1 em 1 hora. Tipo, tem arroz, feijão, um lanche. Quando a gente foi, valeu muito a pena comprar. Então, a gente era muita comida, porque nos Estados Unidos tudo é muito grande. Então, dava assim, um só dava pra mim e pro meu marido. Sim. E a gente se alimentou super bem. Tinha almoço mesmo, a gente podia almoçar. Né? Mas a Disney tem também, mas é caríssimo da Disney, gente. E a Universal não tem. Só que é o seguinte, você pode comprar no Walmart, existem dicas para economizar, e uma das dicas é comprar no Walmart os snacks e levar. Mas eu particularmente não consigo levar muita coisa, porque é o dia inteiro andando com a mochila e você com comida pesada. Então a primeira vez que você vai nessa ideia, né? Vou levar um monte de coisa no Walmart e pôr na mochila. Foi um dia só. No outro dia a gente falou, vamos comer no parque mesmo. Se for pra comer snack, porcaria, a gente come pipoca. Mas não vai dar pra poder ficar carregando isso muito tempo. Então a gente leva ali uma água, a gente leva a nossa garrafinha. Lá tem um bebedouro, dá pra você poder colocar água na garrafinha. Você pode levar só a garrafinha. Então a gente leva água, garrafinha, um refrigerante, mas nada demais. Porque ficar carregando a mochila durante muito tempo com o peso. E a comida lá dentro é muito cara? É caro, muito caro. Muito caro. Sorvete. Tudo muito caro. Deixa eu ver algumas coisas assim. Quanto que custa a perna do peru? A coxa do peru? Eu acho que eu coloquei nos meus stories, mas foi tipo $15. Oh, caríssimo! Tipo $15. O pote de pipoca, você paga um valor um pouco maior, tipo $6, e aí ganha o pote, depois você pode repor $3. Vai repondo a pipoca. Deixa eu ver, um cachorro quente, uns $7. Não é barato, não. Um conjuntinho assim, hambúrguer, batata frita, refrigerante, uns $30, 25, $30. Nossa, super inflacionado, né? Tipo, o dobro do que seria fora do parque. Mas isso é de se esperar, né? Em qualquer lugar. Sim, assim. Aí a pessoa tem que ver o que ela prefere, né? Prefiro carregar peso. Comprei no Walmart, prefiro carregar peso ou prefiro comer porcaria no parque, comer pipoca o dia inteiro e depois comer alguma coisa fora do parque. Eu, por exemplo, eu fico tão louca naqueles brinquedos que eu não lembro de comer. Eu vou lembrar de comer alguma coisa 4 horas da tarde, gente. Eu tenho que comer alguma coisa. E aí 4 horas da tarde eu como ali uma pipoca, um cachorro quente e termino o dia, saio do parque, eu como alguma coisa do lado de fora. E Natália, alguma vez tu já ficou em Airbnb? Ou só em hotel? Fiquei. Sabe que eu nem sei, Carol, se tem Airbnb. Não, mas dá, porque eu tenho um casal de amigos que eles moram em Amsterdã. Ele é brasileiro, ele fez universidade comigo e ele trabalha para Disney Plus. Então ele ganha alguns ingressos todo ano para Disney. E eles convidaram a gente para ir ano passado. E eles alugaram um Airbnb, uma casa
bem legal, com piscina e tudo. E daí eles foram pros parques. Eu já não consegui ir ano passado por causa do meu visto, que eu tô esperando a entrevista por 2 anos, quase. Mas eles falaram que valeu bastante a pena, assim. Porque eles podiam comprar comida, então eles economizaram bastante dinheiro. E lá em Orlando, quando você vai comer depois no final do dia, lá você come normal, preço normal de tipo, nessas redes que você falou, né? Five Guys, ou Wendy's. Sai 2 por uns $35. Aí o lanche dos 2 sai por uns $35. Mais ou menos. Mais ou menos normal, né? Sobre alugar casa, muitas pessoas que vão com famílias maiores alugam casa, assim. Aí você pode cozinhar, né? Tem criança, e criança às vezes é mais seletiva para alimentação. Agora, para casal, igual, né, eu e meu marido, acho que não sei se vale muito a pena alugar uma casa. Sim. Valeria mais a pena se vocês fossem, tipo, a tua família ou amigos, né? Sim, e hotel nos Estados Unidos não é caro. Hotel nos Estados Unidos, não, em Orlando, tá, gente? Deixa claro, em Orlando. Não é caro. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Se é melhor casa ou hotel. E esse restaurante que você falou, Panda, e qual era o outro? Tropical. Eles, a comida assim mais como a gente conhece no Brasil, e quer dizer, mais saudável, eu diria assim, mas é mais caro que os... Não, baratíssimo. Barato? Barato. Tipo $13. Nossa, muito barato. Bom. Então... E aí normalmente é um arroz com uma carninha, normalmente tem uma saladinha. Saladinha, eles gostam muito de salada nos Estados Unidos. É normalmente uma saladinha, uma carninha e um arroz. Aí dá pra ir passando os dias. Dá uma enganada, né? Dá. E falando agora um pouco menos de Orlando, nas outras cidades você foi, Miami, Nova York, assim, rapidinho, o que você achou mais legal de lá? Você ainda prefere Orlando, mas Nova York e Miami tem suas coisas legais também. Gente, eu acho que talvez eu seja cancelada com o que eu vou falar agora. Não fala mal de Nova York, hein? Eu gosto de Nova York. Então! Gente, a primeira vez que eu fui em Nova York foi ano passado, primeira e única. E eu não fui direto, eu fiz uma escala em Miami, passei um dia em Miami e outro dia eu peguei um voo pra Nova York. Eu cheguei no Queens. A hora que eu saí do aeroporto, peguei um ônibus e cheguei na estação de metrô, eu falei, Diogo, no nome do meu marido, né? Eu vou ser sequestrada aqui. Vamos embora! Gente, vocês têm que me perdoar, porque eu sou mineira, minha cidade tem 3 milhões de pessoas, né? É uma cidade grande, mas é mais interior, né? Quando você vai no centro da cidade, você vai de carro. O metrô aqui é uma linha reta. A hora que eu cheguei lá e vi aquele tanto de gente, aquela bagunça, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O metrô de Nova York, no geral, é cabuloso. Realmente não foi uma boa impressão pra ti, porque é cada coisa acontecendo dentro do metrô. Se em um lado, em Londres, a gente tem aquele metrô super cult, e todo mundo cantando e tudo bonito. Nos Estados Unidos, é a avacalhação total. É uma caverna, né? Então, o metrô funciona? Funciona. Só que eu conheci primeiro o metrô de Paris, o metrô de Londres. Quando eu fui em Nova York, eu fui com uma expectativa muito alta. Até porque eu tenho um irmão que já tinha ido, meu irmão falava assim, vai, que Nova York é linda, é incrível, tem que conhecer. A hora que eu cheguei lá, minha expectativa foi lá embaixo. Eu falei, nossa senhora. Mas é que começou pelo metrô. O metrô realmente não é um bom começo. Foi. E aí, quando eu cheguei no metrô, eu não errei em nenhum momento, gente, acredita? A gente acertou tudo, a gente foi com tudo muito organizado, assim. Eu sabia usar, a gente usou pelo Maps e deu certinho. Mas, a hora que eu tava, a primeira vez, eu vi um rato passando. Aí eu falei, e eu não vi um rato em Paris, eu não vi nada em Paris, gente. 7 dias em Paris, eu não vi um rato. 1 hora em Nova York, eu vi um rato passando. Aí eu falei, gente, eu não vou de rasteira, era verão. Eu vou de rasteira, sapatilha, de jeito nenhum. Nessa cidade, daqui a pouco o rato passa no meu pé. Pra gente, isso é assim, acho que nem em Belo Horizonte tem rato no metrô desse jeito passando loucamente, não. Então, pra vocês não me cancelar,
falarem, depois eu fui conhecendo a cidade, e aí eu fui gostando, tá, gente? A parte cultural, o Central Park, ver tudo aquilo que a gente vê na televisão, né, nos filmes, foi legal. Agora, é exatamente igual, entendeu? A bagunça, a sirene, é igualzinho. Só pra gente encerrar isso de metrô em Nova York, uma vez eu tava no metrô, uma mulher drogada, eu não sei o que ela tava usando. A mulher louca começou a dar tipo um ataque. No Brasil a gente ia dizer que baixou a pombagira, né? A mulher ficou alucinada. E aí ela jogou um negócio no chão que era um pó branco. E era 2013, ainda tinha, tipo, ameaça de anthrax, sei lá, algum atentado terrorista no metrô. Aí todo mundo começou a correr dentro do vagão. E eu bem perdida, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Em 2013, meu inglês era muito básico do básico. Então eu pensava, meu Deus, vou morrer aqui dentro do metrô. Aí eu sei que a gente perdeu mais ou menos umas 2 horas até organizar aquilo, e no fim acho que era trigo, o pó branco. Mas assim, é uma loucura. Eu também não tive uma boa experiência no metrô de Nova York, não. Eu vi uma coisa, a mulher tirou... Pode falar? Pode falar que eu vi? Pode. Ela tirou a blusa assim, se arrumou por baixo, no meio de todo mundo. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora desse lugar. Isso logo que eu cheguei, assim. Eu falei, nossa, o que é isso? Mas, e olha que eu fiquei em Manhattan, e eu fiquei bem localizada em Manhattan. Eu fiquei ali perto do Central Park. Mas fiquei assim, não acredito. Mas, apesar da terrível experiência no metrô, dos teus encontros com os ratos nova-iorquinos, teve alguma parte assim que tu recomenda, que tu realmente gostou em Nova York? Então, tem que conhecer Nova York. Não é o meu preferido, mas é uma cidade muito cheia de oportunidades, né? De conhecimento, de cultura, ver aquilo que você vê na televisão, uma cidade muito bonita. Eu acho que uma das paisagens mais bonitas que eu vi na minha vida, assim, foi descer no aeroporto de John, acho que é John Kennedy. Descer no aeroporto, porque, gente, o avião pertinho ali da cidade, aqueles prédios maravilhosos, é linda. Ai, a Estátua da Liberdade, é incrível a Estátua da Liberdade. Acho que eu nunca vou esquecer aquela cena da Estátua da Liberdade. Mas foi assim, o início foi um pouco desmotivante. E detalhe, tu chegou a visitar os museus de Manhattan? Algum em particular? Não, eu passei 2 dias, gente. Ah, eu passei 2 sim, dias. sim. Mas agora, ouvindo essas histórias, tipo, eu quero mais ainda ir a Nova York. O Hugo gostou do rato. Você tem que ir lá pra saber o que você acha. Eu penso assim, você tem que ir pra saber o que você acha. E eu iria de novo em Nova York. Não é uma coisa, eu não quero ir em Nova York nunca mais. Não, eu quero voltar em Nova York. Mas tem algumas questões, Nossa, assim, eu me apaixonei pelo Museu de História Natural de Nova York. Sim, passaria dias lá, bem nerd, mas passaria dias naquele museu. O Museu Metropolitano também é muito legal. Os shows da Broadway, nossa, se eu pudesse, é caríssimo também, tipo, $10 o ingresso, então, às vezes que eu fui, eu pude escolher um show pra ir, não podia ir todo dia, mas se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu iria todo dia. Assim, muito, muito legal. Assim, um espetáculo na tua frente, assim, ó, acontecendo. E, tipo, a Times Square, pra mim... Não, eu sou muito apaixonada por Nova York. Eu achei horrível a Times Square. Aquele tanto de gente ali, aquele tanto de luz, mas, gente... Cara, agora que a Natália tá falando isso, coisa, né? Eu lembrei de um vídeo de uma senhora em Nova York. E eu pergunto, o que você tá achando de Nova York? Horrível, coisa absurda, barulho. Meu Deus, olha esse cheiro. Estão fumando aqui. Não, mas o cheiro é ali o tempo todo mesmo. Esse cheiro é o tempo todo do seu lado, você passando. E a Times tem muito morador de rua, morador de rua. Muito esse cheiro de maconha. E, gente, eu assustei. Na verdade, não é que eu não gostei, eu assustei. Eu não tô... Acho que é costume mesmo. Acho que se eu morasse em São Paulo, talvez eu estivesse mais acostumada com uma cidade muito grande, uma população muito grande, um metrô, né, grande também, cheio, né, de diversidade.
Mas aqui em Belo Horizonte a gente é meio do interior, né, gente? Eu sempre digo. Mais família, mais quietinho. Eu sempre digo que eu queria ter uma câmera filmando a minha cara quando eu peguei eu tinha um transfer do aeroporto pro meu hotel, e o meu hotel era assim, era em uma rua paralela a Times Square. Então era muito bem localizado. E eu sou muito noveleira, então pra mim era tipo a Iris chegando no Rio de Janeiro, no Tatu. E eu queria ter uma câmera filmando a minha cara, porque eu tava assim, boca aberta, olhando pra tudo, eu tava deslumbrada. E eu também sou de uma cidade muito pequenininha no Brasil, de Alfredo Wagner, e eu não conhecia muito, tipo, era a minha segunda viagem internacional, eu conhecia o Rio e São Paulo no Brasil, mas, tipo assim, foi um deslumbre total, e eu sou apaixonada por Nova York, então é engraçado ver esse extremo, sabe? Alguém que odiou completamente. Mas sabe o que eu ouvi? Que pós-pandemia, Nova York passou a ter alguns problemas mesmo. Algumas coisas acabaram sendo agravadas, como morador de rua. Eu tenho uma amiga que mora em Nova York e ela me contou que desde a pandemia eles liberaram alguns hospícios para fazer de hospital. E aí liberaram algumas pessoas e depois não voltaram. Então acho que agravou algumas situações mesmo na cidade. Pode ser. Muita coisa mudou depois da pandemia, né? Eu acredito que tem a relação, sim. E Miami também te assustou, assim? Não, Miami não. É porque Miami, o povo é muito parecido, muito latino, né? Miami tem muito latino. Muito verdade. Assim, a ponto de você falar com eles em inglês, eles falarem assim, não fala inglês, pode falar em português, eu falo espanhol, a gente vai se entender melhor. Então, o povo é mais parecido com a gente, né? É uma população mais né, tem mais calor, te responde, né, com mais tranquilidade. Nova York não, Nova York é uma correria, ninguém quer falar com você, né? Ninguém tá vendo ninguém tá prestando atenção em ninguém em Nova York. Agora Miami não, Miami não me assustou não, gostei de Miami, é uma cidade maior do que Orlando, muitos prédios também, mas é uma cidade de muito latino, então acho que o brasileiro acaba se encontrando mais em Miami, né? É verdade, pode ser. Eu nunca visitei Miami, mas faz muito sentido. E a gente se sente mais acolhido em um ambiente assim, né? É mais tranquilo, você faz pergunta para as pessoas te respondem, né, com boa vontade e tal. Não tem ninguém preocupado ali, concorrendo, trabalho, serviço, né? Nova York eu fiquei impressionada. A quantidade de carros de comida no meio da rua, que é pra pessoa realmente sair para trabalhar, passar, pegar rápido, comer e voltar para casa, pegar de novo a comida, né, comer, assim, uma vida muito rápida. E Miami não tem isso. Miami também é tranquilo, muito planejada para turista também, muito organizada para turista. Muita gente que eu conheço que foi para Miami, todo mundo ama. Diz que é a perfeição de uma cidade latina. Assim. É muito legal, gente. Parece uma partezinha do Caribe, um Cancún organizado. Parece um Cancún organizado. Porque o Cancún é legal, é organizado, né? Não dizendo que não é. Mas assim, mais bonito às vezes do que Cancún ali. Aquela parte principal, é bem bonito da Ocean Drive. Qual é o estado de Miami? É Flórida. Flórida. Tanto Orlando como Miami ficam dentro da Flórida. Aqui a gente tem March Break, que é tipo uma semana de férias em março. E todo mundo exceto eu, eles foram pra Flórida. Eles vão pra Flórida nesse March Break, tipo, foi há 2 semanas atrás, porque é quente lá, é lindo e não sai muito caro pra quem mora aqui, né? Então, é um destino muito procurado pra essa semana de março pelos canadenses e pela população em geral dos Estados Unidos. O clima favorece muito. Esse ano eu fui no inverno e peguei quase 30 graus, peguei 29 graus, né? Então. Não, esse ano eu peguei 5. Eu passei 10 dias em Orlando. Eu peguei 5 graus e eu peguei 30, gente. Tem noção, né? E qual a época que tu foi pra Nova York? Foi no verão do ano passado. E a gente sabe que o processo para ir para os Estados Unidos dos brasileiros, né, é complicado. A Carol, por exemplo, não pode ir agora por causa do visto. Você tem alguma dica para dar assim, sobre tirar o visto, sobre o processo? Pode explicar um pouco como foi para você? Assim?
Posso, claro. Então, gente, é interessante pensar que às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né, de ir para os Estados Unidos, né? Às vezes a gente não tem noção dos preços, dos valores. Então, a primeira viagem internacional que eu fiz, eu sentei na agência de viagem e, né, perguntei o orçamento, comprei, mas naquele momento eu entendi como é que eu planejo minha viagem, né, sem precisar da agência. Se ela faz desse jeito, eu consigo fazer também, né? E a gente às vezes não tem noção de valores. Aí na minha primeira viagem internacional eu ia ficar 4 dias em Punta Cana. E aí eu levei R$5.000 pra ficar 4 dias em Punta Cana com tudo pago. E aí, quando eu fiz isso, né, eu voltei com o dinheiro todo, gente. Eu voltei com R$4.000, né? 4 dias, R$5.000. Com tudo pago, não gastei nada. Sim. Eu gastei 1.000 com perfume. No final. Aí quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu acho que eu consigo ir para os Estados Unidos, né? Aí eu entendi a história. Aí eu falei, agora eu vou tirar o visto. E o visto, ele é a primeira coisa. Quer ir para os Estados Unidos? Passaporte. Passaporte eu já tinha, né? Mas passaporte é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois providenciar o visto. E calma, não adianta você ficar, mas, né, agora o que eu vou fazer? Não, você tem que esperar o visto sair, não tem que comprar passagem antes, nada. Tem que esperar o visto sair. E eu acho o seguinte, a gente fez sozinho, né, o preenchimento da DS-160. Nós fizemos sozinhos. Por quê? Nós achávamos que não teríamos nenhum problema. Todos os dois são CLT, tanto eu como meu marido somos CLT. E salário razoável, né, que justifica. O seu salário precisa justificar a sua viagem. Salário que justifica a viagem. Casa própria, família que não justificava, né, eles não negarem o nosso visto. Então a gente preencheu sozinho ali nossa DS-160 e esperamos um tempinho. Mas na época era muito rápido, gente. Na época eu decidi que eu ia em janeiro, decidi que eu vou tentar o visto. E em maio meu visto já estava tudo resolvido, já estava com o visto na mão. Agora é que tá demorando muito, né, mas na época era rápido. E aí a gente pagou, é um preço alto, né, um investimento alto, é quase R$1.000 para você poder pagar. Mas deu tudo certo. Na minha experiência foi ridícula. Eu falo assim, eu não tenho experiência, eu me preparei tanto e não tenho experiência. Porque ele virou e falou assim, perguntou pro meu marido, o que você faz? Depois perguntou pra mim, o que você faz? Aí eu falei, eu sou professora. Aí o seu visto de vocês foi aprovado. E me deu uma folhinha, né, ficou com o nosso passaporte. Só que, o que eu indico, se você acha que tem alguma questão, não faça sozinho. Contrate alguém para poder fazer, porque ele vai poder te auxiliar melhor. Porque se você tem algumas questões, por exemplo, eu não sou CLT, né, eu sou autônomo, ou eu tenho família lá, tem algumas questões que podem pegar. Não tenho casa própria, não que seja, eles não dizem que tem que ter casa própria, ou quem tem família lá não vai, mas algumas questões ajudam, né? Então, se você tem alguma questão, procura alguém para ajudar, né? Alguém que possa fazer o visto e possa te auxiliar sobre o que responder, como responder, qual cidade ir, porque às vezes a pessoa quer ir para os Estados Unidos e quer ir para Washington. Mas ninguém vai pra Washington, gente. Ninguém vai pra Boston, né? Você tem que colocar Orlando e Miami. Você não vai colocar Boston, porque ninguém vai. Você pode até ir depois, né? Mas na hora você não vai colocar. Então, é bom ter um auxílio. Se tem alguma dúvida sobre conseguir o seu visto ou não, é bom ter um auxílio. Sim. Eu acredito que o meu tá demorando tanto que eu tive que pedir a entrevista porque eu cometi algum erro no meu formulário. Por não estar no Brasil, tinha algumas coisinhas que eram diferentes, que eu tinha que justificar, e eu acho que eu não justifiquei direito. Alguma coisa assim aconteceu, e por isso que eu tenho que ir para uma segunda entrevista, porque geralmente quando é renovar o visto, me dispensaria a entrevista, porque eu já fui entrevistada. Eu não sei o que aconteceu, mas realmente o que a Natália falou se tu tá inseguro de, não sei se tô fazendo certo, pede ajuda, porque mais vale tu gastar um pouquinho pra pagar alguém pra te ajudar do que ter o visto negado ou alguma coisa assim acontecer, sabe? E é muito barato. Consultor, quer dizer. Assessoria, né? Essas assessorias são muito baratas. A gente tá falando de R$200, R$250.
Às vezes você vai gastar 1.000. Fora que no Brasil não tem consulado em todos os lugares. Consulado aqui no Brasil é só em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília. São só esses 5 lugares. 5. Então tem gente que vai ter que sair da cidade, uma viagem para poder tirar o visto. Então, se tem alguma dúvida, né, contrata a assessoria e não é certeza, tá? Vou deixar claro que a assessoria não é certeza de que seu visto vai ser aprovado. Mas a chance é realmente maior. Pelo menos vai te auxiliar, né? Eu tenho família lá, o que eu falo? Meu salário não é tão alto, como é que eu faço? É bom ter alguém, colocar que alguém vai pagar pra mim, né? Eles vão poder te auxiliar melhor. Nossa, a primeira vez eu acho que eu tinha... A primeira vez que eu apliquei pro visto, eu tinha assessoria. E eu era professora, mas o salário de professora não era muito bom. E era lá em 2012. E eu lembro que eu tava na fila pra entrevista e as 2 mulheres da minha frente, elas estavam falando: nossa, eu tenho quase certeza que eu não vou ser aprovada, eu só recebo 27 mil por mês. Eu acho que meu salário talvez fosse 2.000, 2.500 reais por mês. Eu ouvi aquilo e eu pensei assim: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eles vão me escorraçar. Mas no fim, eu fui aprovada, eles me perguntaram 2 perguntas e eu fui aprovada. Mas eu lembro que quando eu tava na fila, eu pensei: gente, eu nunca vou ser aprovada. Se essa mulher ganha 27 mil por mês e ela tá pensando que ela não vai ser, eles vão me colocar pra fora daqui. Eles vão dizer: o que você tá pensando, guria? Gente, e não tem uma regra. Eu já vi gente que tem empresa e não conseguiu. E eu já vi gente que tem salário baixo e chegou lá e conseguiu. Eu acho que depende muito do... Eu acho que você chegar lá com ele mais ou menos aprovado ou não. Você já chegar com ele ou negado ou aprovado. Aí tentando comprovar se tudo é verdade. Mas não tem uma regra. Eu não vejo assim uma regra. Às vezes você acha que não vai ser aprovado e foi aprovado. A gente tem certeza que vai ser aprovado e não foi. Mas eles falam: o seu salário tem que justificar o valor de uma viagem. Eu acho que é o mínimo ali. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu ganho 5 mil reais, mas é um pai com 5 filhos. Não vai, entendeu? Ser aprovado. Eu fico vendo algumas pessoas que foram reprovadas. Então, assim, depende do seu custo. Eu ganho 10 mil e moro sozinho, então, mais tranquilo, né? Sou CLT, então, eu acho que algumas coisas favorecem. Tentem, assim. Tem que tentar. Eu também acho, tem que tentar. Você pode conseguir. Acho que tem. E pra terminar, então, você tem alguma dica, assim, pra quem tá planejando a primeira viagem pros Estados Unidos, além de visto? Visto, gente. E depois, passagem. Eu acho que o brasileiro vai muito para os Estados Unidos também porque não é tão caro passagem para os Estados Unidos. A gente consegue achar muitas promoções. Então, uma dica: procurar passagem. Tem um pouco de flexibilidade nas suas datas. Procure as passagens. Procure para cidades mais baratas. Quer ir para Califórnia? Procura Miami. Lá dentro você pega um voo interno. Quer ir para Nova York? Procura Miami. Da dentro você pega um voo interno. Normalmente Miami, Orlando é mais barato. Conheça o lugar que você quer ir, quais os aeroportos que atendem, porque, por exemplo, dessa vez eu desci em Tampa. Tampa é uma cidade do lado de Orlando, é mais perto do que Miami, é mais perto de Orlando do que Miami. Eu desci em Tampa e o voo tava assim, 2 mil reais por pessoa, mais barato do que muita coisa, do que se eu fosse para Miami. Então, conheça a geografia do lugar e veja se tem algum outro aeroporto que te atenderia. Vai sair do Brasil, então pensa num aeroporto. Se sair de Belo Horizonte fica caro, mas se eu sair de Guarulhos, que é onde tem uma quantidade maior de voos, né? Então busque pela passagem e busque assim, gente, incessantemente, busca mesmo, porque passagem é uma loucura. Curiosidade de quem não tá olhando o valor de passagem real, mas quanto geralmente custa uma passagem de Guarulhos para alguns Estados Unidos? E assim, claro que tu vai ter promoções que tu vai pagar bem menos, mas em média, quanto que tu acha que é um bom valor? Nunca paguei mais de 3 mil reais para ir para os Estados Unidos. Nossa. Nunca paguei mais do que isso. E eu sempre fui em alta temporada, tá, gente? Vamos deixar claro que eu sou professora. Então eu sempre fui em julho e janeiro. Sempre julho e janeiro.
Nossa, muito barato. Tá encontrando umas passagens muito, muito boas. Não, eu tô falando de mais barato do que isso ainda. Por exemplo, a última vez eu paguei 2.400 por pessoa. 2.400 por pessoa. A primeira vez que eu fui, pra vocês terem ideia, a primeira vez que eu fui, paguei uns 2.800. Então, assim, hoje eu ainda paguei menos, né, do que a primeira vez que eu fui. Quando eu fui ano passado, comprando 15 dias antes, eu paguei uns 2.500. Comprando 15 dias antes. Então, assim, não é caro passagem pro Não é que não é caro, né? Se você procurar, se você ficar ali esperto e procurar mesmo, gente. Quando eu falo procurar, não é... hoje eu vou abrir. Não. Abre de manhã, tarde à noite. E tem a flexibilidade de datas, de cidade. Às vezes Orlando tá caro, chega em Miami. Às vezes Miami tá caro, tenta Tampa. Né? Vai tentando. É isso aí. Carol, tem mais uma? Muito boa essa dica, Natália. E eu tô muito surpresa com esses valores de passagem. Eu achei que não existisse mais. E isso saindo de BH. A única que eu peguei saindo de Guarulhos foi esse ano. Nunca peguei. Nossa. Gente, eu já fui pra Paris por 2.800 no Réveillon. Eu tô pagando não, Natália, a gente vai ter que fazer um contrato aqui pra te ajudar. 100 milhas! 100 milhas, gente. 100 milhas, viu? Não tinha milhas, não. Foi 100 milhas. Eu normalmente nunca tenho muitas milhas, porque eu gasto tudo. Mas foi 100 milha. Por exemplo, já fiz Cancún, 3.000 reais no Réveillon. Nossa, a gente vai ter que gravar um podcast inteiro com a Natália dando dicas para encontrar passagens baratas. Depois a gente conversa em off como conseguir essas passagens tão baratas. Mas não, gente, não tem muito segredo, é procurar. O segredo é procurar. E ter um pouquinho de flexibilidade de datas ali. Não tem muito segredo. É trabalho braçal mesmo, né? De ficar procurando. Então é isso, gente. Natália, muito obrigado. Foi muito legal. Muito obrigada, foi ótimo. Tu deu muitas dicas. Foi muito legal mesmo. Obrigada. Sou eu quem agradeço. Obrigada por me convidar e Siga a Natália no Instagram dela. Qual é o seu arroba, Natália? Fanáticos por Viagem com Y, por causa da Nath. Fanáticos por Viagem. E segue a gente também no podcast Vagamundos no Instagram. E manda mensagem pra gente, manda uma pergunta se você tiver alguma coisa, ou então pra Natália lá. É isso aí. Podem mandar, gente. Então tá certo, gente. Tchau. Beijo.